olha só, eu peguei aqui um trecho do gráfico, né, de 15 minutos do mini índice, ok? Então, coisas que vocês já conhecem, então nós temos todas as médias, 8, 21, 34, 55, 89, 144, a 200, ok? Bom, então, claramente, né, a gente verifica aqui nesse gráfico, esse gráfico na verdade é de 15 minutos, ó, olhando a faixa de 21 de dezembro para frente, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente consegue, a primeira coisa que chama atenção é que a gente tem um fundo aqui, o índice vem, faz um novo topo aqui, ok? E vem, desce e faz um novo fundo aqui. Repara que esse fundo aqui é superior a este fundo aqui, pois novamente ele volta a subir, faz um novo topinho aqui, ok? Desce e faz um novo fundo superior a outro fundo. Esse topo está superior a esse, então estamos a partir daqui numa tendência de alta. Então ele vai de novo, faz um novo topo, faz uma retração e assim por diante, né? Ele vem aqui, ó, outro topo, uma nova retração. Ok. E sempre, até agora, sempre a referência nossa tem sido para saber, né, onde mais ou menos ele volta, a gente sempre está olhando para as médias. Então ele faz essa subida aqui, voltou na média de 55. Faz a subida aqui, volta entre a média de 34 e 55. Mesma coisa aqui, média 34, ok? E assim vai. Bom, aí que entra um outro cara importante também, né? Só que esse cara, a gente já comentou em outro vídeo, chama, olha aqui, eu vou colocar o mouse aqui em cima. Opa, não colocou nomezinho, mas tudo bem, né? Vamos pegar ele aqui e vamos fazer o seguinte, tá vendo? Tem esse fundo e esse topo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui, puxar daquele topo até esse fundo, mais ou menos, né? Que depois a gente arruma aqui, né? O que que é isso daqui? Isso aqui é a tal da retração de Fibonacci. Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, ó, para a gente enxergar melhor o que que a gente está fazendo aqui, ó. Então, o índice veio, fez a máxima aqui foi 495 e o mínimo aqui foi 320. Então, 495, ó, não está bem aqui, né? Aí eu tento aqui arrumar o 495, ó. Não deu, não deu, não deu. Ok. Não consegui aqui desse jeito. E aqui a mínima é 320. Ó, 310, né? Pô, será que eu consigo mexer aqui? Tem essa dificuldade, tá? Porque o gráfico está muito pequenininho. Se aumentar, fica melhor para mexer. Aí eu coloquei aqui, ó, 326. Então não dá. Então o que que você faz? Você pega com o mouse da direita, clica em cima dele, vem propriedades de preço de Fibonacci, que na verdade é a retração. Cliquei aqui, propriedades, veio aqui. Então, tem aparência, tá azul claro, eu posso mudar essa cor. Níveis, né, os níveis que tem. Então, primeira coisa a comentar aqui. Então, 38,2, 50, 61,8. Opa, esse aqui é aquele lá, o zero, né? 618, que é um número de ouro, tá? Lá do Fibonacci. Tem 72, esse 72 fui eu que acrescentei, eu posso incluir aqui, ok? Então, eu incluí o 72, eu explico já por quê, e depois 100%. Então, de zero seria o topo, o fundinho 100%, tá? Ok, ok. Aí, a posição aqui, como eu não conseguia ajustar lá, né? Era para ser 320, não estava conseguindo mexer, tá?
E aqui foi 495, não estava conseguindo ajustar. Então eu ajustei, ó, aplicar. Ok. Bom, o que que a gente percebe? Nessa retraçãozinha aqui, ele volta o preço, olha, ele voltou nesse ponto aqui, ele voltou em 50%. Ok, vamos pegar, fazer uma outra retração. Então, 50% é um número que você sempre tem que olhar. Ok, agora nós vamos pegar esse daqui, ó, tá? Então, vamos fazer de novo a retração desse ponto aqui, ó, para cá. Olha só. Eu não vou ajustar muito aqui, porque aqui é para ser, olha só, 920, 917, ok. Esse daqui, no dia a dia, eu ajusto isso certinho. Então, por exemplo, aqui a mínima foi 910, 912. Então, tá mais ou menos, ok? Só vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente perceber. Então, nessa retração, depois do movimento, que ele voltou aqui, voltou a subir de novo, ele retraiu. Ok. Aonde ele veio, ó, exato 6108 ou 6180, tá? Que é o lugar que ele mais vem com frequência, tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro, não é para usar essa retração só por ela em si, tá? Mas em conjunto com alguma coisa, que é aí que entra as médias. Então, eu estava querendo saber, a partir do momento que subiu, o momento exato que ele voltaria, em que ponto que ele voltaria, né? O que tem mais chance dele voltar. Então, pela, pela retração que eu puxei aqui, olha só, ele vai entrar, ele vai voltar aqui em 296 ou no 300, tá? Então, qual que é a ideia? Bom, primeiro, ele está entre as médias de 34 e 55, que eu sei que é ponto de compra, ok? Também, o que acontece? A retração está me dizendo que é aqui. Então, se eu tiver que arriscar uma compra, eu não vou querer, novamente, eu nunca compro no topo, eu vou querer que ele volte. Quando ele voltar, eu compro aqui. Compro aqui, meu stop vai ficar pequenininho, provavelmente aqui de baixo, tá? 100 pontos, 200 pontos aqui, ok? Isso vale para todo e qualquer movimento aqui, tá? Bom, vou tirar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Bom, se ele fez esse movimento aqui, em que ponto que ele vai, até onde ele vai? Então, isso é o contrário. Então, nós vamos pegar um negócio chamado projeção. Tá vendo aqui, ó? Parei projeção de Fibonacci. Clico nele e faço o seguinte, pego desse pontinho aqui, puxa daquele fundo, né, para esse topo e a retração até onde ele veio, até onde ele parou. Repara que agora é o contrário. Eu estou querendo saber até onde ele pode ir. Então, olha só, a primeira vez onde ele bateu e parou, deu 100% aqui, ok? Normalmente a projeção eu até coloco mais coisas, então 100%, 127, dependendo do movimento, ele vai para esse ponto aqui. Mas quase certeza que sempre ele vai vir no 100%. É para isso que serve tanto a retração de Fibonacci como a projeção. Então, a retração serve para mim descobrir em que ponto que ele volta, para eu fazer uma entrada. Fiz a entrada, ok. Para onde ele vai? Primeiro, ele tem que passar esse topo. Se ele não passar, nada feito. Mas passando esse topo, para onde ele vai? Ele viria aqui, ó, no 135, 280 ou quase 300 aqui, né? Que foi, deixa eu ver. Ó, 120, 135, 320. Então você sabe que aqui, das duas, se você tiver com mais contratos, de repente convém, de repente você soltar pelo menos um. Você está acreditando que vai mais? Ok. Você solta um e volta a querer comprar num determinado ponto aqui embaixo. Bom, isso entendido, quer dizer, tanto a retração quanto a própria projeção,
Elas não são únicas, tá? A gente tem que sempre olhar outros pontos. De repente, um topo que eu já conheço coincide com a projeção de 100% ou de 127%, é isso que eu vou considerar, ok? Isso vale para qualquer tamanho de movimento. Então, eu vou pegar aqui, vou deletar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. A propósito, né, eu peguei aqui uma faixa grande, né, então vou diminuir um pouco aqui para vocês entenderem. Eu peguei toda essa subida aqui, agora eu estou falando do 15 minutos, saiu daqui, subiu, desceu, fazendo as ondas que ele tem que fazer no zigue-zague dele, ok. Ele saiu do 530, aqui 132, 530 e foi para o 136 e 100. Vamos olhar um pouquinho mais para a direita ali, para ver o que acontece no gráfico, ok? Foi uma vez, tentou ir passar o 136 e 100 e não conseguiu. Opa! Aqui já mudou o comportamento, né? Então a gente tinha um fundo, um topo maior, depois um fundo menor, um topo maior, um fundo. Opa! Perdeu aqui, ó. Tá vendo esse último fundinho dele? Desceu mais. Podia ser só uma descida maior? Foi, porque ele foi de novo. Só que ele veio para cá e não conseguiu passar. Aí começa, né? Aí de repente, nesse dia aqui já veio com gap. Já veio com gap, já perdeu, ó, este fundo aqui e perdeu logo em seguida esse outro aqui, ó. Olha só. Olha o que aconteceu com ele. Bom, aí a questão é, tá, se ele vem para uma retração maior, uma retração de 15 minutos, por isso que eu quis colocar num gráfico maior, em que ponto que ele poderia voltar? Ou, para quem vendeu, até onde ele vai? Também tem esse lado, né? De repente o cara percebeu que vendeu aqui. Até onde ele pode ir? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui de novo o gráfico. Olha só. E vamos pegar do último ponto que ele saiu do lado dos 530, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a retração, aqui, 100 não, 100, ali, já não consegui pegar exato. E aqui o 530, ó. 530 aqui embaixo eu consegui, e aqui em cima também eu sei. Ok, vamos um pouquinho para direita para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então eu estou querendo saber até onde ele volta aqui, no movimento maior agora, tá? Não é que eles vão pequenininho, tá ok? Olha só o que acontece com ele. Ele começa a retrair e vem na região dos 61 e 72. É por isso que eu gosto dos 72. Que na verdade você tem dois aqui, 61, tá? E 82 é muito comum. E eu arrumei com a experiência e, digamos assim, tempo de gráfico mesmo. Eu falei, bom, eu quero um ponto entre o 61 e 82, que é o ponto melhor de compra que eu tenho aqui, tá? Ok? Então, o que acontece? Ele bateu aqui no 72. Então, aqui era um momento de eu riscar uma comprinha, ok? Nesse dia aqui, tá? Aí o que acontece? Ele vai e sobe de novo aqui. Isso não quer dizer que quando você faz uma compra, que ele vai lá em cima no topo, toma muito cuidado com isso, e vai passar aquele ponto. Pode ser que não. Ele que ele fez? Ele fez um outro topo aqui, menor, então ele fez isso, ó. Ele estava descendo, parou aqui, na retração de 72%, voltou. Esse voltou também já é um ponto de retração de Fibonacci. Por quê? Porque é aqui que você percebe também se de repente ele vai continuar caindo. Então, esse ponto aqui já é uma retração de Fibonacci também. É um ponto que você tem que olhar, ok? Então, o que acontece? Volta aqui. Opa, agora ficou ruim. Peraí, clicar aqui. Ah, porque eu estou com isso aqui. Tá? E aí ele desce de novo aqui num determinado ponto. Bom, isso aqui foi o último movimento, eu quis até colocar ele aqui no gráfico e eu vou tentar mostrar uma coisa aqui, olha. Bom, ele veio,
caiu nesse ponto mais baixo do que do 530, 840, ok. Bom, em que ponto, deixa eu comentar aqui o gráfico. Se ele voltou, ele passou de novo, tá vendo esse topinho aqui? Fez um novo topo aqui, bateu na 200, depois desceu de novo. Ok. Aonde que ele pode ir é uma possibilidade. Isso aqui foi na sexta-feira, a última, né? Ele abriu aqui, voltou nesse ponto aqui e voltou a subir. Então, puxa aqui, vou do fundo para o topo e volta aqui, olha, encosta aqui. Em que ponto que ele vai vir agora? Agora, peraí, tem dois caras aqui, deixa eu tirar, né? Deletar esse aqui, deletar esse, senão fica difícil. Eu esqueci de apagar a outra. Então, mistura muito, né? Vamos lá, fazer de novo a projeção aqui, ó. Pego daqui, venho até o topo que ele veio, ao fundo. E aonde ele pode vir, já que ele passou esse topinho aqui, aonde ele pode vir? Olha só, ele pode vir no 135 mil, que não é ainda esse topo aqui. Então, qual que é a ideia? De repente, por enquanto, não quer dizer que ele vai lá para os 136.100, que é lá o topo, mas nessa projeção dessa próxima onda aqui, ele deve vir pelos 135.100, ou até, se der uma esticada maior, ao 593. Se ele for para o 590, 600 aqui, ele passou esse topo. Aí pode estar querendo reverter. Mas isso tudo a gente só vai descobrir na segunda-feira. Mas uma coisa é certa, se ele fez isso aqui, voltou e depois vai subir de novo, o ponto que eu estou imaginando que ele possa vir, ó, é os 135 mil. Essa é a ideia. Espero que tenham entendido que isso a gente pode fazer em qualquer tempo gráfico. Eu peguei no tempo maior aqui para ficar mais claro, tá? Mas isso que eu estou fazendo aqui, ó, na verdade, se eu colocar o gráfico de 5 minutos aqui, ó, nem preciso, né? Vem aqui, ó, 5 minutos. Olha só, é disso que nós estamos falando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o de 5 minutos, então fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo aqui, ok? Mas eu peguei pelo gráfico maior, porque fica mais fácil de desenhar, né? Agora, se eu quero deixar a coisa bonitinha, bom, esse fundo aqui, olha, é 820. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui para ele fazer o 820 aqui, ó. 819, tá bom, tá? E aqui no fundo aqui é o 840 que eu até marquei ali. Olha só. Então, é 840 aqui. E depois esse topinho aqui é o 134,040, ok? Então é isso, né? Eu espero que agora, porque assim, a retração e a projeção de Fibonacci é uma ferramenta importante, mas nunca ela deve estar isolada. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Ele subiu aqui, ok. Aonde ele parou? Olha só, quem é esse cara no 5 minutos? 610, que é uma média hiper importante aqui para gente, tá? Então, enquanto o preço não passar das 610, ainda por 5 minutos está vendedor. Para mim isso é determinante. Da mesma forma como no minuto passou das 610 é compra, para baixo de 610 é venda. Então aqui está vendedor ainda nos 5 minutos, ok? Então neste caso aqui, você viu que deu exato ali, ele bateu lá, voltou, fez uma retração aqui, ok? Então, é isso, né? E aqui essa retração deu mais ou menos, se a gente olhar aqui, mais ou menos 50%, lá para os 60%, tá, dessa retração. Então, é uma possibilidade de compra aqui também, tá? Então, é isso, né? A projeção, né? Talvez, a gente vai olhar isso depois na outra final de semana, aí eu comento de novo se ele vai fazer isso ou não. Então, ele pode muito bem, só que no
61%, depois voltar. Porque da mesma forma, né, que, o preço pode ir lá no 100%, que de repente quem comprou, quem está comprado para o swing trade, está pensando que vai lá, ó, lá no 135.000 aqui, ó, mas de repente não, ele refuga. Então, quem é vendedor está querendo vender ao contrário, né? A retração desse movimento aqui, olha, se eu puxar a retração desse movimento todinho aqui, ó, até aqui, olha só, vai dar lá o 38%. Então, isso daqui é uma coisa que depois, com o tempo, vocês vão usar como um aliado, né? Mas sempre olhando o quê? Os outros indicadores. Ó, que indicador importante é esse aqui também, ó, tá? É a VWAP mensal. Então ele foi, ó, é difícil, aqui é uma briga, né? Para passar a VWAP mensal. Então, mais a 610, então nesse ponto aqui encontra a briga. Pode ser que agora, no próximo momento, ele venha aqui e vença isso, ó, e vai embora. Aí os 5 minutos fica comprador. Mas a gente não sabe. O que a gente vai fazer é acompanhar o preço para segunda-feira. Espero que esse ponto de retração e projeção de Fibonacci tenha sido bem entendido, ok? Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!